Muito bem, uma boa manhã a todos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. É bom estarmos na presença do grande Rei. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, o nosso Deus. Ó Senhor, nós queremos dizer que não há outro lugar que queremos estar senão na Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor está sentado no alto e no sublime trono. E nós queremos, ó Deus, assim como a experiência do profeta Isaías, nós queremos ver o Senhor sentado nesse trono. Que nessa manhã os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração esteja direcionado para Ti, Senhor. Tu és o centro do nosso culto, Tu és o centro do nosso louvor, Tu és o motivo da nossa adoração. Ó Deus, o Senhor é o único que coloca brilho nos nossos olhos. Nessa manhã, Senhor, nós também queremos dizer que, assim como o apóstolo Pedro falou, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ó Deus, a nossa alma está apegada a Ti, Senhor, porque Tu és incomparável. Nessa manhã recebe, Pai, o nosso louvor, recebe o nosso culto, recebe todo o nosso ser, recebe a nossa alegria de Te pertencer. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de estar em Tua casa, em Tua presença e cultuar o Teu santo e bendito nome. Que a Tua glória encha esse lugar. A Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do Seu povo. Que assim seja nessa manhã, Senhor. Que nós possamos perceber a Tua presença entre nós. Jesus, visita a Tua igreja, passeia entre nós, sonda os nossos corações e purifica a nossa mente, purifica todo o nosso ser, lava as nossas mãos, toca, Senhor, as nossas vestes, para que possamos estar santos na Tua presença e Te adorar, Senhor. Faça isso para a Sua própria glória, Pai. É assim que oramos, no nome recusável, nome sobre todo nome, o nome de Jesus, a quem honra e glória, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, é uma alegria enorme a gente estar na presença do Senhor para cultuá-lo. Ele é bom, Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração também. Ele está aqui neste lugar. Então não deixe que Deus passe despercebido por você, não é? É possível você estar na presença de Deus, Deus se mover entre nós e a gente não perceber. Então perceba, abra seu coração e deixe que Deus fale e ministre seu coração. Vamos fazer a nossa leitura dessa manhã, a leitura de Salmos, Salmo 85. É o texto que nós vamos pensar logo mais, mas vamos já fazer a leitura dele. Salmo de número 85. Esperar todo mundo achar. Pronto, a Ana achou ali, né? Todo mundo achou? Muito bem, muito bem. Diz assim o Salmo 85: O Senhor tem dado grandes bênçãos a essa nossa terra. Devolveu a Jacó muita riqueza e também paz. Perdoou a culpa do seu povo e cobriu todos os seus pecados. E assim a sua ira se afastou de nós e se apagou o fogo do seu furor. Agora, ó Deus, nosso Salvador, leve-nos de volta ao Senhor, para que o seu furor nunca mais caia sobre nós. Será possível que a sua indignação dure para sempre e o Senhor fique irado por todas as gerações? Acaso não nos dará nova vida, não dará nova vida ao seu povo,
a fim de que ele se alegre profundamente no Senhor? Mostra-nos, Senhor, o seu grande amor. Ó Senhor, vem e salva-nos. Ouvirei com atenção tudo aquilo que Deus, o Senhor, disser ao seu povo. Ele fará promessas de paz ao seu povo escolhido, mas exigirá que os israelitas deixem de lado toda a insensatez. A salvação do Senhor está bem perto daqueles que obedecem e o respeitam. Quando isso acontecer, ele encherá a nossa terra com a sua glória. Então o amor fiel e a verdade se encontrarão. A justiça e a paz andarão de mãos dadas. A verdade se espalhará pela terra inteira e a justiça perfeita olhará lá do céu. O Senhor nos dará grandes bênçãos e a terra produzirá colheitas formidáveis. A justiça irá diante dele e ele preparará um caminho para também seguirmos aos seus passos. Amém? Palavra do Senhor, graças a Deus por isso. Irmão Eudes. Bom dia, irmãos. Bom dia. Melhorou. Todo mundo de máscara, né? Eu estou aqui de máscara também para continuar com o som abafado, não é isso, Tiago? E aí eu fico igual a vocês, porque todos vocês estão de máscara. Pessoal, nossos avisos são aqueles costumeiros, mas eu quero lembrá-los de 2 em especial. Na verdade 3, talvez 4, mas eu vou pensar primeiro em 2. Sabe o que vai acontecer domingo que vem? 2 coisas muito legais. O tropeiro, tá vendo? A Vilma que é comilona pensou logo no tropeiro, não é? Então, vai ter o tropeiro missionário para encerramento da campanha de missões nacionais. E junto a isso, nós vamos ter também o chá de fraldas do Tiago, não é isso, Tiago? Na verdade, da Bianca, não é do Tiago não, as fraldas são para a Bianca, viu, Tiago? Por enquanto, tá certo? Então, você pode procurar a Luciene, ver como que você vai fazer para cooperar, tá certo? E aí você vem já trazendo para o culto, já trazendo a fralda para a gente abençoar nossos irmãos. Nós estamos ansiosos com a chegada da Bianca. E para o tropeiro, será muito legal se você conseguir nos avisar até quinta-feira, para que a gente faça uma produção justa, tá certo? Então você pode comprar para você, para o seu vizinho, para o seu avô, para o seu pai, tá certo? Você não dá, né, Tissadê? Os papais estão muito longe, mas você pode comprar. Então nós vamos vender a marmita do tropeiro completa, já com arroz, a couve, por R$15. E vamos vender só o tropeiro, o marmitex de umas 700 gramas, só de tropeiro, por R$20, tá bem? Se você quiser fazer os complementos da sua casa e levar só o tropeiro, você pode comprar e abençoar nossos missionários aí no nosso campo nacional. Mas é muito importante que você nos procure. Você pode procurar hoje mesmo, já deu seu nome, né, Sheila? A Sheila já me deu ontem, só precisa definir a quantidade. Aí é só falar, olha, reserva 2 para mim, reserva 4 para mim, 10 para mim, e a gente vai preparar com muito carinho para que você faça uma boa refeição e ainda abençoe os missionários no próximo domingo, ok? Ok? Então tá, então procura hoje ainda, hein, para a gente não perder tempo. Nosso grupo online, que é o nosso grupo de oração, está acontecendo de segunda a sexta, não é isso, Vilminha? Se você ainda não participou, por favor, se inscreva lá com a Vilminha, que ela vai te mandar um link para que você participe. A partir da outra semana eu já vou poder participar mais, porque minhas aulas terminam essa semana, eu estudo à noite. Então é muito legal se você puder se envolver nisso. Nossas atitudes sociais, vocês estão vendo aqui, a cesta aqui ao meu lado direito. Graças a Deus, ela está sempre cheia, está sempre vazia. Sempre que se lembrar, traga como oferta ao Senhor um alimento não perecível, produtos de higiene e limpeza, para que a gente possa abençoar pessoas, tá bem? E
também eu não posso deixar de falar, porque eu venho esquecendo esses últimos domingos dos aniversários do mês. Mas esse mês eu não posso esquecer, porque é o mês mais lindo do ano, né? Esse mês só gente boa faz aniversário, tá certo? E você que ainda não me deu os parabéns, você pode fazê-lo até o final do culto. O presente eu sei que você não sabia, você pode me dar depois, tá bem? Então, dia 19 foi meu aniversário. Dia 23 vai ser da Laiara, olha que legal. E dia 27 da irmã Janita. Se você puder, manda uma mensagem. Além de orar, sinalize para a pessoa. Não é? Eu ganhei até parabéns cantado, né, Clerinha? Fez tão bem para o meu coração. Então, se você puder, lembre dessas pessoas. Se você não tem um contato, me procura o pastor, a Luciene, o Tiago, o Juan. Pega o contato dessas pessoas e faça lá a sua oração e mande seu recado para ela, porque isso alegra o nosso coração. Daqui a pouco, com a equipe de louvor, nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas. E aí nós vamos orar também pelos aniversariantes. Tá, Nívia? Vamos orar pelos aniversariantes, pelos dízimos, pelas ofertas. E você que está nos assistindo aí, vai aparecer na sua tela o número da conta bancária da igreja. Se você quiser, pode fazer o depósito direto na conta, e se precisar, nós vamos até você para buscar o dízimo e depositar na conta da igreja, tá bem? E depois a gente te manda o comprovante, como transparente que somos. Então vamos louvar. Amém. Que a graça e a paz do Senhor estejam com os irmãos. Amém. Não posso deixar de me esquecer que o dia de hoje é um dia muito especial. Dia 22 de novembro é o dia do músico. Já quero parabenizar todos que estão aqui, os que estão sentados. E nós, batistas, comemoramos no 4º domingo do mês, que nesse ano caiu no dia 22, o dia do ministro de música também. E eu queria compartilhar com vocês o Salmo 34, que diz assim, é um poema organizado em ordem alfabética no hebraico. É o Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e depois partiu. Diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. E é tempo de louvar ao Senhor, é tempo de exaltar o nome de Deus. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé, para juntos louvarmos ao Senhor. E nós vamos começar com um cântico, o nome do Senhor Jesus, e ele emenda num hino, a gente chama de medley. Vamos louvar ao Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. De Jesus sarará os feridos, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor.
exaltado é o nome do Senhor Jesus. Porque Ele nos amou primeiro, que estamos aqui nessa manhã, podendo exaltar o nome do Senhor. Dizer que eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor para oferecer ao Senhor. Mas eu tenho a minha vida, eu quero oferecer ela nessa manhã, diante do altar do Senhor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Para o teu louvor. Glórias ao Senhor Jesus. Agora nós vamos cantar uma oração, a oração do Pai Nosso. E eu convido você que veio preparado para entregar o seu dízimo e a sua oferta, que você fique à vontade nesse momento para louvar ao Senhor com sua vida, com seus bens. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos.
deixa o céu descer na terra como é nos céus, deixa o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus, deixa o céu descer na terra como é nos céus, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Ó Senhor, obrigado a Deus por estarmos aqui essa manhã. Podemos erguer as nossas vozes para te louvar, para te honrar, para engrandecer o teu santo nome. Obrigado porque acordamos, abrimos os nossos olhos, estamos aqui e juntos como igreja queremos declarar, ó Pai, que te amamos, Senhor. Recebe o nosso louvor e nossa adoração, ó Deus. Também dedicamos ao Senhor os dízimos, as ofertas, ó Pai. Recebe, Senhor, no teu trono da graça. Colocamos diante de Ti todos que fizeram aniversário, Senhor Deus, durante essa semana, nesse mês. Ó Pai querido, abençoe a cada um em especial, ó Deus. Senhor, encha, Senhor Deus, a cada um com a tua unção, com a tua graça, Senhor, com o teu amor, para que possamos, Senhor Deus, refletir a tua imagem diante de todos, Senhor. Esteja conosco, ó Deus. Continue recebendo o nosso culto com um cheiro suave ao teu trono da graça. Em nome de Jesus. Amém.
sempre estar diante de ti no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Podem sentar. Graças a Deus, irmãos. Vamos ter aquele momento gostoso antes de lermos e estudarmos a palavra, aquele tempo de oração. Então, se você deseja que a igreja ore com você e por você, aí mesmo onde você está, fique em pé no seu lugar e se apresente diante do Senhor. Ele está entre nós. O Senhor está entre nós e Ele faz grandes coisas no meio do seu povo. Creia nisso.
e ore sabendo que Ele nos ouve. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua doce e poderosa presença entre nós. Basta uma palavra Tua e os montes se removerão. Contigo nós conseguimos saltar as muralhas. Contigo nós conseguimos fazer que os exércitos corram de medo. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Tu és força, Tu és proteção, Tu és a torre de libertação para aqueles que confiam em Ti, Senhor. Está escrito que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, em forças mundanas. Nós não, nós fazemos menção do Senhor, o nosso Deus. Ó Deus, contempla agora o pedido do seu povo, Senhor, da sua igreja. Visita cada necessidade, Senhor, cada angústia de alma, cada aflição, cada ansiedade. Ó Deus, e traz o renovo, ó Pai. Traz a alegria, torna a dar esperança. Responde, Senhor, o nosso clamor. Responde, Senhor, as nossas orações. Abençoa, Senhor, o seu povo para sempre. E nos alegraremos em Ti constantemente. Muito obrigado pela Tua bondade e graça. E agora, Senhor, quando vamos pensar na Tua palavra, Te pedimos a graça, Te pedimos a inspiração, Te pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir nessa reflexão, para que essa palavra caia no nosso coração e produza muito fruto para a Sua própria glória. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos, por gentileza, podem se assentar? Salmo 85, irmãos. Nós já fizemos a leitura no início do nosso culto, né? Agora nós vamos pensar um pouquinho nesse salmo. Mas deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos pensar versículo por versículo desse salmo tão importante, e tão precioso para nós. Muito bem. Graças a Deus por isso. Nós estamos trabalhando o livro de Salmos nessa nossa série de reflexões. Os irmãos se lembram que o nosso biênio tem um mote, tem um desejo forte no nosso coração, que é experimentar a graça sobre graça de Deus. E nós vamos visitar as páginas desse salmo justamente com esse olhar dessa graça de Deus. O tema da nossa reflexão hoje será a graça de ontem, graça de hoje e graça do amanhã. Então, o Salmo 85, deixa a Bíblia aberta e vamos pensar um pouquinho. Primeiro, eu queria dizer, irmãos, que todos nós temos necessidade, todo ser humano tem necessidade de ter um mundo organizado, minimamente organizado. A gente precisa olhar para a nossa vida, para a nossa existência e encontrar um pouco de lógica em tudo que nós fazemos. As coisas precisam ter pé e cabeça, não é assim que a gente diz? Por exemplo, uma pregação. Eu estou pregando aqui para os irmãos, a minha pregação precisa ter pé e cabeça. Precisa ter início, precisa ter meio, precisa ter fim. Porque a gente busca sentido. Quando você assiste a um filme, por exemplo, e os filmes são muito interessantes porque eles têm uma narrativa que introduz você no mundo do personagem, naquele universo, tem o desenvolvimento daquela história, depois tem a culminância daquela história, tem o final. E você não fica muito frustrado quando você é enredado pela trama, por aquele enredo, você conhece aquela história, você compra aquela história, e quando chega no final, o final fica meio sem sentido? Meio que sem pé nem cabeça? Não tem um negócio assim? Você fala, eu perdi o meu tempo. Eu assisti o filme, investi um tempo aqui, agora chegou no final, o filme me abandonou. Por quê? Porque todos nós precisamos organizar o nosso mundo dessa forma. A gente precisa olhar para a vida e tentar responder a essas perguntas, não é? Capitais, inclusive. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu estou indo. Não é? E dentro da
do nosso universo cristão, nós ainda temos uma outra pergunta essencial também, porque nós estamos cultuando a Deus. E a gente pode dizer que Deus precisa fazer sentido para nós. A gente precisa encontrar sentido nesse Deus que nós buscamos. Aliás, irmãos, que Deus, de forma alguma, exige de nós uma irracionalidade para crermos nele. Deus exige uma racionalidade da nossa parte. Ele não é apenas um Deus racional, ele é supra-racional, mas de forma alguma ele nega o nosso direito de pensarmos sobre a nossa fé e encontrarmos coerência dentro da nossa fé. É assim que esse salmo foi construído, esse salmo da família dos coraitas. A família dos coraitas, como os irmãos se recordam, também fazem parte ali da tribo de Levi. Então, quando esse Salmo 85 foi construído, ele revela aqui uma mente essencialmente hebraica. Eu poderia também dizer que uma mente essencialmente cristã. Porque esse homem está situado no presente, está com os pés no chão, porque, mais uma vez, a nossa crença em Deus, ela não nos aliena, não nos tira o pé da realidade do aqui e agora, mas esse homem começa a refletir acerca da sua fé. E traz isso, e traduz isso em liturgia para a igreja. Nós estamos num culto, e nós sabemos que esses salmos foram construídos para serem cantados e para exaltarem a necessidade da congregação. E, ou seja, esse salmo, então, faz parte da liturgia do povo de Israel, que busca justamente isso, né? Encontrar sentido em Deus, fazer com que a nossa existência faça sentido para nós, para que a gente também encontre o nosso lugar no mundo. E esse salmo a gente pode dividir ele em três pontos interessantes para nós. O primeiro deles tem a ver com o passado do povo de Israel, o presente do povo de Israel e como Deus se revela hoje e como Deus se revelará também no futuro. Muito bem, mas antes da gente pensar nessas três perspectivas que o salmista nos apresenta, permita-me fazer aqui apenas algumas considerações iniciais. O que nós vamos aprender com esse salmo? Algumas coisas importantes para nós, coisas que nós não podemos jamais esquecer. A primeira delas é que Deus não muda, nós vamos ver isso, e que o seu caráter é consistente, sempre consistente com a sua pessoa. E isso traz uma segurança enorme para o povo de Israel e deve trazer uma segurança enorme para a gente também. Nós estamos lidando com um Deus que não é temperamental, ele não muda. E ele é consistente com a sua própria pessoa. Ou seja, você nunca vai encontrar um Deus hoje te amando e amanhã te odiando. Você nunca vai encontrar um Deus hoje que exige de você santidade, mas amanhã exige de você frouxura. Você nunca vai encontrar um Deus hoje que te recebe, mas amanhã vira a cara para você. Deus é consistente. Ele é sólido, né? Então isso nós vamos perceber claramente nesse salmo. A segunda coisa que a gente vai perceber é que ele se revela na nossa história. Ele se revela na nossa história passada, dos nossos antepassados, inclusive. Ele se revela na nossa história presente, ou seja, ele está presente entre nós hoje, e ele também certamente se revelará no futuro, tanto no futuro da igreja, como no nosso futuro escatológico, quando nós estivermos com ele. Vamos aprender três coisas importantes sobre o passado, o presente e o futuro. Que no passado nós encontramos sempre as raízes da nossa fé, ou seja, é importante nós sempre visitarmos o nosso passado com Deus, para nos nutrirmos das nossas experiências passadas, ou seja, a nossa amnésia diante dos feitos de Deus, ela nos enfraquece. Nós precisamos constantemente estar lembrados dos grandes feitos de Deus no passado. Para quê? Para que hoje a gente viva o presente com confiança no seu amor e para que a gente olhe também o futuro com esperança. E aqui nós temos aquelas três virtudes teologais que nós já falamos, que o apóstolo Paulo sintetiza muito bem, quando ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Irmãos, o crente gravita nessas três virtudes teologais sempre. Fé, que é o conjunto de crenças que nós herdamos dos nossos antepassados, e as experiências com Deus que nossos antepassados tiveram e nós também. A esperança em relação ao futuro, ou seja, Deus nos chama do futuro, e ele é confiável, nós podemos ir para ele, e essa esperança no futuro e essa raiz do passado, ela nos dá hoje
um solo forte, seguro, para que a gente possa caminhar confiando no seu amor. Fé, esperança e amor. É dentro desse mundo organizado, desse universo organizado, que o salmista, então, constrói o seu salmo, né? Então, vamos ao salmo, vamos fazer a nossa leitura. O primeiro ponto que eu queria que a gente pensasse é no passado. E veja como o salmista olha para o passado e como ele enxerga a ação de Deus no passado do seu povo, do povo de Israel. Ele vai começar o salmo dizendo: Senhor, olhando para o passado, verso 1 até o verso 3, Senhor, o Senhor deu grandes bênçãos à sua terra e já devolveu a Jacó grande riqueza e também grande paz. Perdoou a culpa do seu povo e cobriu todos os seus pecados. E assim a sua ira já se afastou de nós, e agora o fogo da sua ira já não mais se apegou, e nem o seu furor. Olha só, o salmista olha para o passado e começa enxergando os atos de Deus na história do povo, e a primeira coisa que ele fala aqui é que Deus tem sido gracioso com o seu povo. Alguma tradução aí diz, o primeiro verso, fala assim: Deus, o Senhor tem sido gracioso com o seu povo. E essa palavra haris lá no grego, né? Que é essa palavra graça. Ou seja, o salmista olha para o passado de Israel, para o passado do seu povo, para a sua própria história, e já enxerga os atos graciosos de Deus na vida do seu povo. Irmãos, como que Deus escolheu Israel? Por que Deus chamou a Jacó? Por que Deus escolheu o Monte Sião? Porque o Monte Sião era o monte mais bonito e mais forte e mais elevado? Por que Deus escolheu Abrão para ser o pai de muitas nações? Porque Abrão era o homem mais impecável da sua geração? Por que Deus elegeu a Jacó e aborreceu a Esaú? Era porque Jacó era uma pessoa correta, uma pessoa que fazia tudo certinho? Por que Noé encontrou graça diante de Deus? A resposta do salmista é justamente essa: Senhor, o Senhor sempre olhou com graça para o seu povo. A história do povo de Deus, da escolha do povo de Deus, é uma história de graça, meus irmãos. Deus escolheu a Jacó, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu a Noé, Deus escolheu a Davi, o tirou de trás das malhadas e viu em Davi um coração segundo o seu próprio coração, não porque esses homens são impecáveis, não porque esses homens eram os campeões da fé da sua geração, mas é porque é assim que Deus faz, gente. Deus escolheu a Jacó e Abraão, a Davi e a mim e a você por pura graça, por pura misericórdia. Ele resolveu escolher o seu povo. Ele nos elegeu, não porque existe algo de bom, e não por causa dos nossos antecipados atos de justiça, mas por causa do seu amor e da sua graça. Então, a graça de Deus sempre esteve presente no passado do povo. A graça de Deus sempre esteve presente no passado da igreja. É isso porque muitas pessoas críticas da igreja que precisam entender. Às vezes as pessoas olham para a igreja e falam: como essa igreja pode ser de Deus? Porque olha para a história da igreja cristã. Nós temos as cruzadas, nós temos tanta coisa que a igreja fez de errado, não é assim? E as pessoas falam: como é que Deus pode estar no meio do povo desse? E eu pergunto a mesma coisa: como é possível, se não pela sua misericórdia e pela sua graça? Como é possível Jesus de Nazaré estar no meio da igreja de Laodiceia? Mas ele estava, gente. Como é possível Jesus de Nazaré estar no meio da igreja de Éfeso, que havia abandonado o seu primeiro amor? Gente, mas ele estava. E muito interessante porque o texto diz: eu sou o Senhor que passeio no meio da minha igreja. Ele estava no meio de um povo pecador. Ele conduziu um povo pecador no passado por causa da sua maravilhosa graça.
Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Você está sentado nesse banco exatamente agora, não é porque você é melhor do que as pessoas que estão lá fora, não. O seu nome está escrito no livro da vida, não é porque você é merecedor, mas é por causa do sangue do Cordeiro. É porque Ele nos amou, gente. Quando ninguém dava nada por nós, assim como não dava nada para Jacó, assim como não dava nada para Davi, Davi era um office boy, um meninote, assim como ninguém dava nada para Abrão, assim como todo mundo ridicularizava Noé e achava que ele era um louco de pedra, Deus olhou para Noé e falou: Noé achou graça diante de Deus. Você se recorda? Você se lembra quando Deus olhou para você e achou graça em você? Visita o seu passado. Eu me lembro. Quando Deus olhou para mim e achou graça em mim. E me resgatou com seu imenso poder. E fez justamente isso que o salmista está dizendo. Perdoou a culpa do seu povo e cobriu os seus pecados. Gente, olha para mim aqui. Você se lembra quando seus pecados foram perdoados em Jesus? Existe um corinho que fala assim: algemado por um peso, ó quão triste eu andei. Não é sem sentir a mão querida de Jesus, né? Depois ele fala: tocou-me. Jesus tocou-me. Você se lembra disso? Você se lembra quando Jesus de Nazaré tocou você? Visita a sua história, você precisa se lembrar disso sempre. Quando Ele perdoou os seus pecados. Quando Ele chamou você. E se você se lembra disso e se maravilha com essa graça, e você faz bem em se maravilhar com essa graça, preste atenção, porque nós estamos também num ambiente extremamente relacional. Você também precisa olhar para o seu irmão e achar graça no seu irmão e tratá-lo com graça. Nós somos orgulhosos. A gente recebe graça para nós, mas para o irmão é meritocracia. Esses dias eu fui corrigido pelo Senhor, porque no nosso orgulho a gente sempre acha que existem pessoas que não são tão boas assim. E eu estava com esses passarinhos voando na minha cabeça, e Deus falou comigo uma coisa muito interessante. Ele falou assim: Pedro, nunca despreze e nunca diminua a quem eu aceitei e acolhi. Nunca despreze nenhum dos pequeninos que eu elegi, porque eles são meus. Então nunca despreze aqueles que Deus tem recebido a sua presença. É isso que o texto diz. Senhor, eu olho para o passado e fico maravilhado com aquilo que o Senhor faz na minha vida e na vida daquele que está do meu lado. Todos nós, irmãos, somos alcançados por essa graça. O Deus do passado, portanto, se revela a nós com seus atos de misericórdia e de favor. Isso nós chamamos de graça redentora. Graça que redime o nosso passado. Graça que apaga o nosso passado. Não importa, essa é a grande mensagem do Evangelho. Não importa aquilo que nós fizemos. A graça de Deus sempre irá nos cobrir. Não importa a sua história. Ela foi redimida por causa da cruz de Jesus, nosso Senhor. É nisso que nós cremos. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que o salmista está dizendo. Senhor, eu olho para o passado e sabe o que eu vejo? Perdão. O meu passado foi perdoado. Então não preciso mais ficar remoendo e carregando um peso enorme no meu passado, dos erros que eu cometi, porque todos eles foram perdoados. Paulo usa uma expressão dramática. Ele diz que todos os nossos pecados foram cravados na cruz de Cristo. Todos os escritos de dívida que eram contra nós, Paulo disse, foram cravados na cruz de Jesus. O Martinho Lutero, quando Satanás se apresentou para ele,
E Lutero tinha umas visões assim, tinha umas experiências assim bem sobrenaturais, né? E Lutero estava escrevendo à luz da sua lamparina, e aí Satanás começou a acusar Lutero de um tanto de pecado. E começou a escrever os pecados de Lutero, né? E fazendo uma lista enorme. Devia ser muita coisa mesmo, né? E foi fazendo. E aí, depois que terminou, Lutero falou que ele terminou sua lista. Aí Satanás falou, acho que sim, acho que terminei. Aí ele escreveu embaixo, assim, do rodapé da lista: pois bem, 1 João 1,9, o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo pecado. Está pago. Está pago. O nosso passado, ele foi cancelado. A gente precisa disso, irmãos, para organizar o nosso mundo. Porque se a gente não se libertar do passado, a gente vai ficar carregando sempre bolas pesadas nos nossos pés. A gente vai estar sempre carregando bolas pesadas das pessoas que nos magoaram, nos feriram, da igreja que foi injusta conosco, do marido que não nos compreendeu, da esposa que nos traiu, do filho rebelde. A gente sempre vai estar olhando para o passado e estar sempre preso no passado. Nós precisamos ser libertos. Cristo nos libertou. A gente precisa entender isso. O nosso passado está redimido. Nós somos livres. Deus fez isso no passado. Manifestou a sua graça no passado. Mas e agora, pastor? Isso foi no passado e no presente. E agora, o que a gente pode esperar desse Deus? Ele já me libertou do passado, bênção, mas eu preciso de viver hoje. E agora? E agora, como nós viveremos? O salmista vai dizer: nós viveremos por essa mesma graça. Verso de número 4 vai dizer que Deus continua nos restaurando por causa do seu amor e para o seu louvor. Olha o verso 4, diz, lê comigo: agora, ó Deus, depois de relembrar o passado, ele diz: agora, ó Deus, nosso Salvador, leva-nos de volta ao Senhor, ou seja, restaura-nos, para que o seu furor nunca mais caia sobre nós. Olha o pedido do salmista aqui: Senhor, restaura-nos. Senhor, reanima-nos hoje. Porque é verdade, irmãos, a graça de ontem é a graça de ontem, louvado seja Deus, mas a gente precisa de uma graça diária. A gente precisa de uma reconstrução diária. E o que o salmista está pedindo ao Senhor é que Ele nos renove hoje. Talvez você chegou aqui nessa manhã, ou teve uma semana extremamente desgastante em vários aspectos. Sejam emocionais, sejam pessoais, seja de ordem profissional. Talvez você chegou aqui meio caindo pelas tabelas. Mas é o que o salmista está pedindo, essa graça diária, para que Deus nos renove hoje. Restaure a nossa esperança, a nossa alegria nele hoje. Para que Ele volte a nos dar, nutridos pela lembrança do passado, perspectiva para vivermos o aqui e o agora. Irmãos, não é hora da gente baixar a guarda, não é assim? Não é hora da gente sentar e relaxar. Nós estamos em guerra. A vitória que Deus concedeu a nós no passado e nos sustentando pela sua graça, ela precisa ser renovada continuamente nas nossas vidas. Nós precisamos continuar ainda lutando, porque hoje ainda nós estamos não em casa, mas fora de casa. Nós estamos caminhando para a casa do Pai. Nós ainda vamos adentrar os amáveis altares de Deus. Nós precisamos descansar no Senhor hoje, mas nós ainda não chegamos lá. Hoje ainda nós estamos num campo de batalha feroz. Nós precisamos contar com a graça de Deus restauradora e regeneradora para a nossa vida hoje. E o salmista está dizendo: Senhor, restaura. A fé do salmista é de que Deus é capaz de restaurar aquilo que está quebrado. E Deus faz isso. Deus é o Deus dos impossíveis. Deus é o Deus que consegue restaurar aquilo que nós não conseguimos restaurar. Eu vi uma imagem essa semana na internet, uma pessoa falando: joga um copo de vidro no chão, né? Essas imagens assim, querendo nos trazer uma lição. Aí o copo se esmiuçou em milhões de pedacinhos. Aí ele falou: muito bem, agora tente consertar. Claro que ninguém vai conseguir consertar um copo
moído, né? De vidro moído. Aí ele disse assim, então, pois é, assim é também quando você quebra uma vida, você não consegue restaurar mais. Quando você quebra um relacionamento, você não consegue restaurar mais. É verdade. Nós não conseguimos. É humanamente impossível isso. Quando a confiança é quebrada, é humanamente impossível restaurá-la plenamente. Quando um relacionamento é quebrado, uma aliança é quebrada, é impossível restaurá-la humanamente falando. Quando nós avançamos determinados sinais e pecamos e transgredimos, é impossível a gente ser restaurado novamente. Nós não conseguimos, mas Deus consegue. Mas Deus faz. A sua graça faz isso conosco. Ela consegue nos restaurar. É isso que o salmista está dizendo. Senhor, hoje o que eu preciso é que o Senhor me restaure. Restaure a minha alma, como diz o Salmo 23. Refrigera a minha alma, restaura a minha alma hoje. Aquilo que é impossível aos homens, meus irmãos, é possível a Deus. Então, se você precisa de uma restauração, vá ao Senhor hoje, nessa mesma esperança do salmista, e peça a Ele que restaure a sua caminhada. Ó Deus, restaura a nossa alma. O verso de número 8, olha só o que o texto diz. O texto diz que além de Deus ser aquele que restaura a nossa alma, Ele é também aquele que nos instrui e vai sempre continuar nos chamando ao arrependimento. Verso 8 diz, Senhor, ouvirei com atenção tudo aquilo que o Senhor disser ao seu povo. Nós já aprendemos que essa ideia do ouvir para o povo judeu é muito importante. Tem a ver com o Shema, lá de Deuteronômio capítulo 6. O pastor Levi falou disso na semana passada. Ouve, ó Israel. O que o salmista está querendo dizer aqui é que Deus, de fato, Ele restaura a nossa alma. E no verso 6, por exemplo, ele vai fazer algumas perguntas retóricas. Ele vai dizer, acaso não nos dará nova vida ao seu povo, a fim de que ele se alegre profundamente no Senhor? Ou seja, o salmista aqui pressupõe que Deus continua sendo consistente com o seu caráter. Ele faz uma pergunta retórica, será que Deus não vai nos conceder nova vida? Ou seja, será que Deus não vai nos conceder ainda uma nova oportunidade de andar na sua presença? É óbvio que a resposta a essa pergunta retórica é sim, Deus vai fazer isso, Deus tem prazer em fazer isso conosco. Verso 6, acaso não dará nova vida ao seu povo, a fim de que ele se alegre profundamente no Senhor? Verso 5, será possível que a sua indignação dure para sempre e o Senhor fique irado por todas as gerações? A resposta a essa pergunta é não. Ou seja, Deus não fica irado para sempre conosco, por isso Ele nos restaura, e Deus sempre vai nos dar uma nova perspectiva. Mas para isso, verso 8, para isso nós precisamos fazer o quê? Ouvir a sua voz e atender aos seus ensinamentos. Ele irá falar ao seu povo, nós precisamos ouvir o que ele tem para dizer. Ele fará promessas de paz ao seu povo escolhido, mas exigirá que os israelitas deixem de lado a sua insensatez. Gente, isso é graça de Deus. Deus continua corrigindo o seu povo. A coisa mais terrível que pode acontecer a qualquer ser humano é quando Deus deixa de falar com essa pessoa. Já viu um pai que fica falando para o filho assim, meu filho, não põe a mão na tomada não, porque vai dar choque. Né? O menino, não sei onde ele arruma um grampo, sempre tem um grampo nessa história. Não é assim? Eu não sei, criança é criativa, né? Um alfinete, um grampo, alguma coisa, e está sempre querendo cutucar a tomada. Quando a criança é muito pequenininha, você tem que colocar aqueles bloqueadores ali de tomada, porque a criança não consegue entender, não é? Mas depois, quando a criança cresce um pouquinho, já tem um pouquinho mais de tenência, como dizem os antigos, né? Toma tenência, aí você não precisa mais colocar aquele bloqueador, mas você fala para ele, olha meu filho, se você colocar o dedo na tomada, vai dar dodói, vai dar choque, né? Mas se o menino for rebelde e querer ter a sua própria experiência, você fala uma vez, você fala duas, você fala três, você fala 10, uma hora, você fala assim, eu não vou falar mais não, mas deixa ele tomar um choque para ele experimentar o que é bom.
Irmãos, Deus, ele nos trata muitas vezes assim. Ele fala uma vez, ele fala duas, ele fala três, mostrando a sua misericórdia, a sua graça. Não vai, não põe o dedo que vai dar dodói. Não vá por esse caminho, porque você vai se dar mal, você vai destruir a sua vida. Você vai destruir a vida da sua família. Olha, deixa esse caminho que parece fácil. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim deles são caminhos de morte. E muitas vezes Deus fala uma vez, Deus fala duas vezes, Deus fala três vezes, Deus fala quatro vezes, mas tem uma hora que a voz de Deus cessa. A época que o povo de Israel mais pecou foi a época que não teve profecia. Foi a época que Deus parou de falar com o povo. Eu espero que nessa manhã haja profecia entre nós, meus irmãos. Porque o Senhor nessa manhã nos chama a estarmos diante dEle e nos arrependermos dos nossos pecados. Se de fato a gente quer a nossa vida restaurada, nós oramos assim como o salmista está orando: Senhor, restaura a nossa vida. Senhor, acaso o Senhor tem prazer em ficar irado contra o seu povo? Acaso o Senhor não vai olhar com bondade para a sua igreja? Se nós de fato queremos que Deus nos responda, nós também precisamos responder a Deus. Nós também precisamos obedecer à voz de Deus. Nós não podemos negligenciar a voz dos profetas de Deus. Porque Deus continua falando hoje, e ai de nós se Ele se calar. Betel, ouça a voz do Senhor. Porque Ele está entre nós, Ele está falando. Ele quer conduzir o seu povo, Ele continua entre nós. E Ele tem um zelo enorme pela sua igreja. Ele tem um zelo enorme pelo seu corpo. Ele tem um zelo enorme pelas suas obras. Ele é ciumento. Ele quer que nós nos consagremos a Ele. Que nós adoremos somente a Ele. Que nós confiemos apenas nele. Ele é o único Senhor e não pode haver outro. É isso que o salmista está dizendo: Senhor, fala com o seu povo, porque nós ouviremos. Senhor, fala porque os nossos ouvidos estão atentos, não apenas para ter uma experiência de audição, mas agora um coração obediente. Irmãos, a minha oração para Betel, pela Betel, por todos nós, é que a gente discirna a voz de Deus, porque Ele está falando, e que a gente obedeça. Para que a gente caminhe pelo reto caminho. Para que a gente ore assim como salmista: Senhor, ouvirei com atenção tudo que o Senhor tem para dizer ao seu povo. E a instrução de Deus para nós nessa manhã é que Ele quer nos conduzir por um caminho de paz, mas Ele exige que nós consigamos sair do nosso caminho da insensatez. Não seja insensato, seja sábio. O Senhor nos chama a sabedoria. Verso 9, Deus ainda continua salvando o seu povo. A palavra que salvação no hebraico, Yeshua. É por isso daí que nós temos o Yeshua HaMashiach, o Salvador ungido, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E essa palavra Yeshua no hebraico, ela dá essa ideia de segurança, de constância, de solidez, de consistência. Irmãos, nós podemos confiar no Senhor porque Ele é consistente. Ele sempre estará lá. Ele não nos abandona. Pode uma mulher se esquecer do filho que amamenta? Não é assim que a pergunta lá do profeta Isaías? É uma coisa quase que inadmissível na cultura de Israel, uma mulher abandonar o seu filho. Aí a pergunta do Senhor para o povo é: pode uma mulher se esquecer do filho que ainda amamenta? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Se essa insensatez for possível, eu quero dizer para vocês que eu não me esqueço do povo. Eu jamais me esquecerei de vocês. Vocês estão na palma das minhas mãos. Isso é graça, meus irmãos. Isso é graça. Nós estamos na palma das mãos do Senhor. Deus é consistente, Ele é sólido. E Ele manifesta
a sua salvação entre nós. Olha o verso 9. A salvação do Senhor está bem perto daqueles que lhe obedecem e daqueles que o respeitam. Quando isso acontecer, ele encherá a nossa terra com a sua própria glória. Ou seja, o Deus Salvador está próximo de nós, não distante, está próximo de nós. Confie no Senhor, confie no Senhor, não confie nos ídolos, confie no Senhor. Em relação ao passado, nós já fomos perdoados e nós já fomos alcançados pela sua maravilhosa graça. Em relação ao presente também, nós somos encharcados e constantemente visitados pela graça de Deus na nossa vida, graça que nos restaura, graça que nos perdoa, graça que nos chama à instrução e graça também que nos oferece a sua segurança e a sua salvação. Mas em relação ao futuro, o que a gente pode esperar do nosso Senhor? A gente precisa também olhar para o futuro com perspectiva, sabendo o que nos espera lá. Olha o que o salmista vai dizer a partir do verso 9, a parte B. Ele vai profetizar, isso é uma profecia escatológica, uma esperança escatológica do povo de Israel, dizendo que a glória do Senhor há de encher toda a terra. Essa ideia do pleroma, da plenitude de Deus. Haverá um dia no futuro quando toda a terra será cheia da bondade do Senhor e a justiça de Deus será abundante. Então ele olha para o futuro. Agora ele já tira os olhos do presente e do passado, porque quando a gente olha tanto para o passado como para o presente, a gente ainda vê muita injustiça na terra, muita injustiça sendo cometida contra nós, muita injustiça sendo cometida por nós, porque nós ainda pecamos, não é assim? Nós recebemos a graça de Deus no tempo presente, mas muitas vezes a gente não distribui essa graça para os nossos irmãos, né? Mais uma vez, a gente não perdoa os nossos irmãos como deveria perdoar, não ama os nossos irmãos como deveria amar, não somos agentes de restauração na vida dos nossos irmãos como nós deveríamos ser, assim como Deus se revela para nós e faz conosco, nós deveríamos fazer. Nós deveríamos instruir o nosso irmão, falar a verdade com o nosso irmão, assim como Deus faz conosco, mas muitas vezes a gente não faz. E nós ainda temos uma existência imperfeita. E não sei se você percebe ou sente assim, mas quando eu olho para a nossa imperfeição, eu falo, como é possível Deus juntar tudo isso e construir um caminho perfeito até Ele? Como é possível tudo isso se consumar numa era vindoura cheia de perfeição? Isso é só Deus que faz. Mas a grande verdade é que é assim que vai acontecer conosco. A igreja de Cristo será bela e linda e preparada para Deus e será sem mancha e sem ruga. O salmista então olha para o futuro, para o nosso futuro, para o futuro do povo, para a nossa esperança e para a nossa herança, e ele vai trazer algumas perspectivas importantes. No verso 10 ele vai dizer, então o amor de Deus e a sua verdade se encontrarão, a justiça e a paz andarão de mãos dadas. Eu gosto de uma outra tradução, diz assim, então a graça e a verdade de Deus se encontrarão, ou se beijarão. Tem uma tradução que diz, a graça, tem beijarão aí, né? Então se beijarão, não é? Olha só, uma coisa interessante, né? Então a graça e a verdade se beijarão, e a justiça e a paz andarão de mãos dadas. Parece duas coisas antagônicas aqui, não é assim? Graça e verdade, justiça e paz, parece que são duas coisas que andam meio em conflito, né? Como é possível você ter o encontro da graça e da verdade? Porque verdade é uma coisa dura. A verdade é algo que nos fere. A verdade é algo que nos condena, inclusive. É muito interessante porque se você conhece o Evangelho de João, você vai ver que quando João olha para Jesus, o que ele diz lá no primeiro capítulo? Falando sobre a manifestação de Jesus. Ele vai falar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos o quê? A sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Olha só que, não é verdade que João está olhando aqui para o Salmo 85?
Ele está falando, nós vimos a sua glória, a glória de Deus enche toda a terra, a plenitude de Deus vai encher toda a terra, e essa plenitude é cheia de graça e de verdade. É Jesus. É o verbo de Deus que já nos visitou, irmãos. É por isso que nós vamos comemorar o Natal no mês que vem, né? Nós já estamos aí nos nossos preparativos. É porque é justamente isso. Em Jesus, a graça e a verdade de Deus andam de mãos dadas. Isso foi possível por causa de Cristo. A verdade que nos condena, porque se você prestar atenção aqui no salmista, em momento algum ele disse assim, Senhor, o Senhor tem nos aceitado porque nós temos sempre andado nos seus caminhos. Não, o salmista pressupõe que nós somos pecadores. Pressupõe que nós somos imerecedores. É por isso que ele clama por restauração, é por isso que ele clama por perdão, é por isso que ele clama para que Deus não permita que o seu povo se desvie, porque ele sabe que nós somos pecadores. Mas ao mesmo tempo, quando ele olha para a nossa condição de pecado, ele consegue olhar para Deus em sua condição de Salvador, em sua condição de Deus gracioso, em sua condição de Deus que nos acolhe, graça e verdade. Irmãos, o evangelho que nós abraçamos é esse evangelho cheio de graça, mas também cheio de verdade. Se você tirar do evangelho a graça de Deus e pregar apenas a verdade, nós teremos aqui um culto legalista, um evangelho extremamente árido e escravizante. Se apenas for realçado o nosso pecado, nós sempre estaremos olhando para Deus como um carrasco e um peso na nossa vida. Então, por isso que nós precisamos da graça. Mas se for realçado apenas a graça de Deus, e a bondade de Deus, e o amor de Deus, sem a nossa consciência de pecado, nós jamais vamos reconhecer o quão bondoso Deus é. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, da sua narrativa sobre a nossa queda, ele vai dizer, nós somos pecadores. Nós merecemos o inferno, nós merecemos estar longe de Deus, todos pecaram, Paulo escreveu, e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Depois ele vai dizer em Romanos 6, 23 também, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. É por isso que ele vai dizer no capítulo 7, miserável homem que sou, quem nos livrará do corpo dessa morte? Ou seja, eu sou pecador, miserável pecador, desgraçadamente pecador. Eu estou perdido sem Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e eu sou alvo dessa ira. Isso é a verdade a meu respeito, ao seu respeito. Mas, no capítulo 8, Paulo vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque o mesmo evangelho que nos condena, por meio de Jesus ele nos salva. Isso é graça, meus irmãos. O mesmo evangelho que fala que eu sou pecador e não mereço, é o mesmo evangelho que diz que Deus me ama e me aceita por sua infinita graça. É por isso que o texto diz que a graça e a verdade se beijarão, e a justiça e a shalom de Deus andarão de mãos dadas. Nós estaremos em boa companhia, o Senhor estará conosco. A verdade se espalhará pela terra inteira, e a justiça perfeita olhará e rirá lá do céu. Olha só, haverá um dia onde nós olharemos para esse mundo e veremos a verdade de Deus reinando sobre toda a terra e nos alegraremos com a sua justiça perfeita. O Senhor nos dará grandes bênçãos e a terra produzirá colheitas formidáveis. A justiça irá diante dele e preparará um caminho para que a gente também faça o mesmo. Preste atenção aqui, a gente encerra com isso. Olha como é que o salmista encerra esse texto, dizendo que toda essa narrativa, que tudo isso que foi falado, não é apenas para a gente se deslumbrar com os atos misericordiosos e graciosos de Deus. Isso é fundamental. A gente olhar para o passado e ver a graça de Deus, olhar para o nosso presente e ver a graça de Deus, e olhar para o nosso futuro com esperança da graça de Deus. Mas é para que também, além desse assombro, é para que a gente também viva assim. Para que a gente faça o mesmo. Para que a gente repita isso, replique isso entre nós. Para que a gente viva também essa abundância de graça entre nós. Eu quero terminar contando
uma história. Na verdade, é uma narrativa belíssima chamada A Festa de Babette. Alguns aqui já devem ter ouvido essa historinha. Ela é ambientada ali na Dinamarca. E conta-se que uma comunidade luterana, muito radical e muito austera, vivia assim, sem nenhum conforto, sem nenhum privilégio assim da vida moderna. Eles tinham roupas todas cinzas, comiam sempre aquela comidinha básica, só para se manter com o coração batendo. Eles não se davam muito à alegria, eles não se davam muito à abundância. E tinha um líder espiritual naquela comunidade luterana, e esse líder espiritual havia morrido. Eles estavam então mais tristes ainda por conta da morte desse líder. Até que num dia de muita chuva, de um colapso diluviano, alguém bate na porta, e naquela vilazinha ninguém tinha assim, todo mundo se conhecia, não tinha novidade. Mas quando aquelas duas irmãs que moravam ali, que eram as filhas do ministro, abrem a porta, elas encontram essa mulher estranha chamada Babette. Babette havia vindo da França e, por algum motivo, ela havia escolhido viver ali entre aquele povo, aquela comunidade. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha riqueza, ela não tinha posses, ela não tinha absolutamente nada. E ela falou: olha, eu não tenho para onde ir, eu queria que vocês me acolhessem, e eu, em troca, vou dar o meu trabalho. Eu vou servir vocês. E as meninas ficaram preocupadas, porque elas não tinham sequer o que comer para elas, quanto mais para acolher mais uma pessoa. Mas elas falaram: não podemos deixar essa moça voltar para trás, ela não tem para onde ir. Babette ficou e trabalhou por 12 anos ali, servindo aquela comunidade. Trabalhou incansavelmente. Até que chega uma notícia para Babette. E um correio, eu fico até imaginando um correio chegando lá, né? Eles não recebiam carta de lugar nenhum. Um correio entrega uma correspondência para Babette, informando para ela que ela havia ganhado na loteria francesa. E ela ganhou 10 mil francos na loteria francesa, que era uma grande fortuna, ou uma pequena fortuna. E quando ela recebe aquele bilhete, a vila toda fica sabendo, e a vila fica feliz por causa da Babette, porque ela recebeu esse dinheiro, ela poderia ter uma vida boa lá na França. E eles pensaram: agora pronto, vamos perder a nossa amiga. Ela vai voltar novamente para a França e vamos ficar novamente solitários, né, sem ela. Mas a Babette fala: olha, eu servi vocês por 12 anos e nunca tive como retribuir, senão pelo meu trabalho. Eu gostaria que vocês me dessem e me concedessem um último pedido. Eu nunca pedi nada a vocês, mas eu gostaria de oferecer um banquete para vocês. E se vocês permitirem, eu quero fazer algumas comidas. Ela era nessa área da gastronomia, então ela falou: eu faço toda a comida e ofereço para vocês como um excelente jantar. Tudo bem? Tudo bem. Então a Babette começou a pedir as coisas lá da França. Aí começaram a chegar os navios, né? Com os mantimentos, com tudo que ela pediu, umas aves que ninguém nunca havia visto, né? Umas bebidas muito diferentes, uns temperos assim que as pessoas nunca tinham sentido um cheiro de um tempero daquele, sequer sabia que existia aquilo. E então, depois que ela pegou tudo aquilo, ela foi para a cozinha e começou a fazer aquele tanto de prato. E aí fez lá o fazão, fez lá umas iguarias excelentes, colocou os vinhos, todos eles na temperatura ideal e tudo mais. E aí chegou o grande dia do banquete e estava todo mundo preparado para comer. E nesse dia, por coincidência, um coronel que morava na França, mas que havia se apaixonado há muito tempo no passado por uma das filhas do ministro, mas não deu em casamento, mas sempre gostou dela. Ele foi visitá-la justamente nesse dia. Então ele era um homem assim da alta roda também ali da França. E ele foi convidado para esse banquete. Ele se sentou na mesa e aí os pratos começaram a vir. Ele não tinha expectativa nenhuma, ele estava ali e falou: vou comer o arroz com feijão aqui que todo mundo come. Mas aí começou a servir aquelas iguarias extremamente finas.
E o texto diz, muito interessante, que o texto diz que as pessoas comiam e sabiam que era bom, mas não conseguiam perceber o que elas estavam comendo. Eles experimentavam, falavam, olha, eu nunca tive esse paladar, nem sabia que esse gosto era possível. Isso é bom, mas eu não consigo dimensionar tudo isso. Mas, embora todo mundo não soubesse, o coronel sabia. E o coronel começou a comer a iguaria e falou, ora, mas isso aqui é servido nos melhores restaurantes franceses. Primeiro ele começou só cochichando, né? Falando consigo mesmo. Ah, mas isso aqui não é possível, eu estou comendo esse prato, esse fazão, isso eu comi no restaurante tal, lá em Paris. Como é possível estar comendo isso aqui? Como é possível, no meio de uma comunidade tão simples dessa, algo assim está sendo servido? E veio a sobremesa, e como é possível essa iguaria tão gostosa? De onde foi que surgiu? Isso é caro. Isso é muito refinado. E quando foi servido, então, a bebida, e ele pegou um vinho, e a garrafa do vinho foi passando, que todo mundo bebia, e o pessoal bebeu até beber mesmo, né? até cair, né? Mas e todo mundo bebia, sentia que era bom, mas achava que era só mais uma bebida. Ele pegou quando a garrafa passou, deixa eu ver. Ele pegou a garrafa, mas essa garrafa aqui, ela é caríssima, esse tipo de uva só é produzido em tal lugar. E encheram o copo dele, e as pessoas bebendo de qualquer forma. Ele pegou, apreciou, sentiu o aroma, sentiu o cheiro, e bebeu. E ele falou, eu proponho aqui um brinde. Eu proponho um brinde. Ele levantou a taça, e ele recitou o Salmo 85. E ele falou, nessa noite, a graça e a verdade de Deus se beijaram. A justiça e a paz estão andando de mãos dadas. Depois perguntaram para Babete, Babete, agora você vai nos deixar? Ela falou, não vou deixar vocês. Porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho dinheiro. Eles disseram, mas e os 10 mil francos? Ela falou, não, eu gastei tudo nessa noite com vocês. Irmãos, será que a gente percebe que Deus gastou tudo conosco? Será que a gente percebe que essa graça e verdade em Jesus teve um alto preço para que a gente pudesse participar do seu banquete? Será que você percebe que você participa desse banquete ou você come de qualquer jeito? O pastor está demorando demais a pregar. Mas o louvor está assim. Mas o meu irmão é chato. Você já se deu conta que você participa de um banquete celestial de valor inestimável? Não é 10 mil francos não, irmãos. É a vida do Filho de Deus que foi dado por nós. E nós somos participantes dessa mesa, dessa graça. E os nossos olhos precisam ser abertos, gente. Para que a gente não coma de qualquer maneira, para que a gente não beba de qualquer maneira, para que a gente não consuma a religião de qualquer maneira, para que a gente não sente aí no banco apenas como um cliente insatisfeito e mimado, mas para que a gente perceba que o que está sendo nos oferecido é a própria vida do Filho de Deus, é a própria graça de Deus que nos redime do passado, que nos redime no presente e que nos redimirá no futuro. Nós estamos seguros em Deus, gente. Não pode haver motivos para a gente ficar murmurando entre nós e reclamando porque está faltando isso ou está faltando aquilo, e porque as pessoas são imperfeitas mesmo. Mas a graça de Deus em nós é abundante. Paulo disse isso. E assim também, nós precisamos agir, nós precisamos ser Babete. A gente precisa dar tudo, gente. A gente precisa vender tudo. Se nós queremos levar a fé de Cristo a sério, nós precisamos vender tudo que nós temos. E nos dar em graça. E seguir os passos de Deus nessa graça. Não apenas ser espantados por essa graça, ser maravilhados por essa graça, mas espelharmos essa graça. E aí a gente vai ver a esperança escatológica se cumprindo. A justiça e a shalom de Deus entre nós se manifestando de forma rica e graciosa.
Vamos viver assim, entre nós, sem murmurar contra o nosso Deus, sem murmurar contra o nosso irmão, sem ser mesquinho nos nossos relacionamentos. Vamos viver exageradamente o amor de Deus entre nós. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor, nosso Deus, nosso bondoso Pai. Nós estamos tão aquém dessa palavra, Senhor. Nós somos imperfeitos, nós ainda somos meninos, ainda não abandonamos a meninice da nossa fé muitas vezes, Senhor. Nós ainda murmuramos, nós ainda reclamamos. A gente come, a gente bebe, a gente recebe tanto do Senhor, mas a gente não discerne a qualidade daquilo que nós comemos, daquilo que nós bebemos. Nós somos perdoados, nós somos regenerados, nós somos protegidos hoje e seguros no nosso amanhã. Mas mesmo assim, a gente consegue desdenhar disso tudo, Senhor, dar de ombros e achar que isso é menos importante do que o nosso emprego, do que a nossa felicidade, a nossa satisfação. Ó Deus, que possamos amadurecer na nossa fé, Senhor, possamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, e assim como o Senhor fez, assim como o Senhor deu tudo em nosso favor, assim como o Senhor não nos negou o seu próprio Filho, ajuda a Igreja Batista Betel também a dar tudo que ela tem. Entre nós, que possamos viver em generosidade. Entre nós, Senhor, que possamos viver de fato em amor, em graça, para que, além de nós, as pessoas possam ser impactadas e conduzidas a essa maravilhosa graça. Abençoa o seu povo, abençoa-nos nessa semana, que a sua graça esteja sobre nós, Senhor. Que o amor do seu Filho esteja sobre nós, e que a comunhão do teu Espírito esteja sobre nós e em nós. É o que oramos por causa de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Uma semana cheia da graça do Pai. Não vá embora sem dar um toquinho aí de cotovelo ou no braço aí com seu irmão, tá certo? Um forte abraço, fique em paz e até o próximo domingo com a graça do Pai.